Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa esse exibido nas principais plataformas de StreamYards, pelo Facebook, pelo YouTube da Escola Superior de Educação. Também programa exibido aqui pela ISTV, TV Profissão, com reprises amanhã. Queria já fazer um agradecimento muito especial à professora Flávia, lá, professora coordenadora do curso de Química, porque a gente já está trabalhando esse tema há algum tempo e a gente não estava achando espaço na agenda. E aí os alunos me perguntando, mas, ô professor, e aquele programa de Química, porque a gente precisa... Porque o interessante que eu sempre trago para o debate, que quando a gente traz programas com temas específicos, aí a gente pensa, mas é só o pessoal de Química? Pelo contrário, eu tenho recebido aí, justamente nas minhas redes, as pessoas perguntando, mas aquele tema foi importante. Hoje você vê um aluno de arquitetura falando com um aluno de engenharia, um aluno lá da engenharia química falando. Então eu já queria fazer um agradecimento a todos vocês, nossos alunos aí, espalhados pelo Brasil, mais de 750 polos, e nossos alunos do exterior. E um agradecimento muito especial para os nossos polos de apoio presencial, porque isso tudo é possível aqui nos estúdios, aqui na sede, mas a gente sempre tem que ter lá na ponta o polo de apoio presencial, que é fundamental. Porque o nosso aluno chega, nosso contato é através do polo de apoio presencial. Então, já queria transmitir um abraço a todos os nossos telespectadores e os nossos polos de apoio presencial. Mas e hoje, vamos falar do quê? Vamos falar do químico, o químico nas áreas multidisciplinares, porque muitas vezes você tem a ideia de que o químico é aquele cara que decora a tabela periódica, que está dentro da sala de aula ensinando o outro aluno para ser professor de química e assim sucessivamente. Mas você já parou para pensar que a química, o composto químico, não é só aquela tabela periódica H2O, mas tem uma infinidade de produtos e de situações e empregabilidade e o emprego desse profissional, como é que está o mercado, aonde ele está atuando, de que forma a gente vai tratar isso. Tratar com um especialista, tratar com gente que sabe, gente que está na área. Hoje temos aqui grande, eu sempre falo assim, é muito legal quando a gente, no estúdio normalmente a gente traz sempre uma pessoa. E hoje eu tenho a honra de ter duas especialistas na área de Química, que vai falar um pouquinho da área, como é que estão trabalhando, e é nada mais justo do que falar com quem de fato entende do assunto. Queria agradecer aqui a professora Cália, a professora Priscila, por estar conosco aqui no dia de hoje. Nós temos também nosso aluno egresso já aí no mercado de trabalho, já está atuando, já vai contar um pouquinho da sua história, é o Márcio. E nós temos uma quase egressa, né? A Marcela está ali finalizando o seu curso de graduação, então nós temos aqui vários momentos e várias oportunidades para que esse momento seja único aí no processo de formação. Você que já é egresso, você que é de outras áreas, vai entender que em algum momento essa química também está presente aí no seu mercado de trabalho, no seu dia a dia, porque essa química ela já faz parte do nosso dia lá na nossa residência, no nosso ambiente de trabalho, porque em algum momento, em algum processo químico que você está usando, aí foi produzido por profissionais da área. Professora Carla, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, professora, agradeço o convite, para estar aqui, é uma honra. Então, como já foi dito, eu sou a professora Carla, trabalho aqui na Uninter, principalmente com os cursos de Química, tanto bacharelado quanto a licenciatura, mas também estou atuando, hora ou outra, aí nos cursos de Matemática, nos cursos de Física, mas o foco principal são os cursos de Química da licenciatura e do bacharelado. E do meu lado direito, professora Priscila. Seja bem-vinda, professora. Olá, professor Sidney, muito obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui, estou muito feliz. Eu sou a professora Priscila, também atuo na área de exatas, mas com um foco principal nos cursos de bacharelado e licenciatura em Química também. E hoje estamos aqui para ouvir os nossos alunos, né, professor? Muito bem.
Vamos ser, o Márcio, a gente tem que ser assim, primeiro dar a honra da casa para as meninas, né? Então vamos chamar a Marcela. Marcela, seja bem-vinda. De onde você está falando, Marcela? Boa tarde. Eu estou falando de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu comecei o curso foi em 2020 e estou bem satisfeita. Tem sido tudo que eu imaginei que seria. Muito bem. E o Márcio Rodrigues. Márcio, ô Márcia, Oi, você está falando de onde? Pode falar. eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Trabalho no laboratório de análise de solo já há 20, acho que 20 anos, estava beirando uns 22, desde 2002. Eu venho dessa área, minha formação inicial era de técnico em agropecuária e depois de muito tempo eu busquei aí a formação na área, mas a minha formação, desde quando eu trabalho aqui, é como técnico agrícola, né? Mas que, No laboratório de análise de solo. olha só, já deu um gancho, né, professora? Ele era técnico agrícola e dentro da sua área de formação, porque aí ele pegou a parte agrícola, ele viu que tinha uma necessidade e foi para a área química, né? Uhum, exato, isso é bem comum, né, professor? A gente tem alunos que fizeram cursos técnicos, né, em áreas correlatas ali, áreas próximas da química, né? Ou mesmo técnico em química e depois sente a necessidade de fazer a graduação, né, um bacharelado ou mesmo a licenciatura, em alguns casos, na área de química, né? Então isso acontece bastante. Professora, a gente pode é, então entender que a professora falou que tem o curso, a professora Carla falou que muitos alunos dos cursos técnicos, o aluno ele pode ter o curso técnico, mas e o aluno que não vem no curso técnico, ele consegue chegar hoje no curso de química, fazer um entendimento do curso e fazer a aplicabilidade dentro dos processos normais. Não precisa vir do curso técnico. Sim, sim, professor. Ele vai ter essa base no curso, né? No curso de bacharelado em Química ou no curso de licenciatura. Ele vai ter essas matérias básicas. Posteriormente, os cursos da Química, eles oferecem a prática presencial, né? Onde o aluno vai ter o contato com o laboratório, com as técnicas de laboratório, né, que são necessárias para a atuação dele no mercado de trabalho, independente da área que ele escolha atuar, né, dentro da química. Mas aí a gente pode entender, aí eu queria falar com a Marcela. Marcela, você começou o curso em 2019. Quando você optou pelo curso, era porque você queria fazer um processo de carreira ou você já estava na área que envolvia a qualificação na área química e você resolveu, não, eu vou me qualificar profissionalmente para melhorar o meu processo de carreira. Como é que foi isso para você, a escolha do curso de química? Então, na verdade, eu comecei meu curso em 2020, setembro de 2020. Eu já era técnica em química já tinha me formado, já trabalhava na área, trabalhava numa outra empresa, não é que eu estou aqui hoje, e eu resolvi fazer o bacharelado justamente para estar evoluindo mesmo no campo profissional. Eu tenho alguns projetos e eu vi a necessidade de estar fazendo o bacharelado, porque como técnico você tem ali as suas atribuições, mas falta bastante coisa, assim, se falando, por exemplo, eu tenho vontade de dar aula futuramente, e para isso eu precisava do bacharelado, ou no caso, talvez a licenciatura, mas eu optei pelo bacharelado já pela minha aptidão mesmo também por trabalhar em indústria, é algo que eu sempre gostei, e é isso. Muito bem, né, professora? Aí, professora Carla, ela fez na sua fala final, ela disse que ela optou pela área da indústria, mas a química, a empregabilidade, a maioria das áreas de atuação
na área industrial? Então, a química é uma área bem vasta, na verdade, professor. Então, assim, no campo da licenciatura, né, quem opta pela licenciatura, seria mais voltado para a educação. Então, para quem quer ser professor do ensino básico ou do ensino superior, né? Então, tem as duas possibilidades. Já na área do bacharel, tem uma infinidade de tipos de indústria onde você pode trabalhar, né? Porque quando a gente fala de química é muito amplo. Então, você pode trabalhar numa indústria, por exemplo, de análise ambiental, numa indústria de combustíveis, por exemplo, uma Petrobras, numa indústria de cosméticos, então, uma indústria de alimentos, de tecidos, de tintas, né? Então, a área de atuação do químico na indústria é bem vasta. Basicamente, assim, quase que toda indústria vai ter alguma coisa de química ou um químico envolvido ali no trabalho. Então, acaba sendo uma área realmente bem grande. Professora Priscila, ó, veja só, então a atuação do profissional é em vários segmentos desse processo. Como é que foi essa relação, professora? Aí eu devolvo a palavra para a professora com relação à questão do Márcio. Como é que se deu esse processo? Porque ele já é egresso há algum tempo da instituição, né, professora? Isso. Márcio, agora a gente queria voltar, né, a atenção um pouquinho para você. Você comentou que você trabalha há 20 anos na área e a gente queria saber um pouquinho em que momento da tua carreira você percebeu que você precisava, né, que era necessário ali o curso de bacharelado em Química, que você estava atuando e quis fazer o curso de bacharelado. Conte um pouquinho pra gente como que foi essa escolha, como que foi essa decisão, né? Em qual momento você fez essa escolha? Então, eu trabalhei bastante tempo na área antes de iniciar os estudos, né? Eu comecei na Uninter em 2019 e eu procurava já desde 2012, 2013 um curso na área de química que eu conseguisse conciliar com o trabalho, né? E infelizmente na época não tinha. Eu consegui fazer esse curso a partir do momento que a Uninter disponibilizou, porque acho que foi a primeira que ofertou o curso de bacharelado, né? Porque de licenciatura tinha alguns, mas mesmo assim ainda não era igual os que eram ofertados pela Uninter, né? Então, o momento de entrar foi mais pela oportunidade de ter esse curso e conseguir conciliar ele com o trabalho, né? E, lógico, fazer esse desenvolvimento profissional, né, que faltava aquele conhecimento mais amplo da área, né? A gente, às vezes, trabalha num laboratório e a gente consegue aprender a rotina do laboratório, os passos que são feitos para se chegar a fazer a análise, né? Nem sempre você precisa, para fazer esses procedimentos, ter um curso de química, mas a partir do momento que você amplia esses conhecimentos, né, você consegue ver a área, ou consegue enxergar melhor soluções para aquele determinado problema de forma mais clara, né? Muito bem, né, professora Carla? Quando você coloca, Márcio, que quando a pessoa não tem a formação, ela tem a prática no processo do dia a dia. Mas aí, quando você optou por fazer o curso na área de química, você viu que a sua própria empresa te deu uma oportunidade para você desenvolver isso dentro da instituição, as suas práticas que você aprendeu dentro do seu curso, você pôde aperfeiçoar isso aí dentro da sua organização? Sim, sempre tive total, aqui dentro da empresa eu sempre tive total liberdade, né? E a partir do momento até que eu entrei no curso de Química, eu acabei virando sócio da empresa aqui, né? E aí terminar o curso ficou imprescindível para mim,
porque agora eu tinha, além da responsabilidade como funcionário, eu tinha a responsabilidade como dono, né, como sócio, de buscar esse conhecimento maior, fazer a empresa desenvolver, crescer um pouco mais, né, procurar novos métodos, procurar novos tipos de análise para ampliar um pouco os horizontes, né, do leque de trabalho da empresa. Isso foi essencial. Uhum. Que legal. E aproveitando o gancho, então, né, que você falou um pouquinho sobre práticas, né, sobre estar aprendendo, né, novas técnicas, queria aproveitar e perguntar para você e também depois para Marcela, né, como que foi para vocês a experiência de ter atividades práticas presenciais, né, porque o curso de Química aqui da Uninter, ele conta com práticas de laboratório presenciais que dão, né, essa base em relação ao uso de equipamentos, o uso de reagentes, né? Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi essa experiência para você, e depois queria ouvir a Marcela também um pouquinho sobre isso. Então, eu fiz as práticas lá em Brasília, né? Num primeiro momento, eu fui para as práticas achando que eu não teria muito o que agregar ali na questão das práticas, por já estar na área, né, e conhecer bastante coisa. Mas eu me enganei totalmente, porque o que eu aprendi ali é totalmente diferente do dia a dia. É aquela coisa do químico mesmo, né? Aquela interação de químico para químico, aquelas práticas ali, elas ampliaram bastante, até para me compreender muito das coisas que eu aprendi na parte teórica, né? Às vezes estava lá esquecido na minha cabeça, na hora que eu fiz a prática eu lembrava, né? Então é assim, por que eu aprendi lá na prática daquele jeito e agora eu estava vendo, aprendi na parte teórica, né, aquela coisa, e depois eu na prática ali, você conseguir enxergar de uma forma diferente, né, aquele conhecimento todo ali, e foi muito legal. Eu achei que é importante para o químico ter essa interação, e essas foram boas para a gente. Que bom. E Marcela, agora conta você um pouquinho pra gente, como é que foi sua experiência? Então, eu também tive um pouco de resistência no início. Eu cheguei até a entrar em contato com a tutoria para ver se realmente era importante e tal, porque eu já tinha algumas atribuições, como eu disse, eu já sou técnica em química. Mas aí, chegando lá, eu vi que foi totalmente diferente. Como eu comentei com o Marco no momento das práticas lá, também com a Gabi, também com a Priscila, que deu um up, sabe, no curso, porque no meu caso eu já estou no terceiro ano, finalizando o terceiro ano agora, você vai ficando um pouco desmotivado, querendo ou não, a gente vai acostumando, caindo na rotina, e foi tudo novo, sabe, o contato com as pessoas, com os professores e tal, deu um gás diferente, eu voltei com outro olhar para o curso, eu voltei mais animada, e tirando essa questão social, essa questão mesmo emocional, vamos dizer assim, voltando para a parte prática mesmo, é interessante porque você tem a oportunidade de ver, porque no setor da química, quando, por exemplo, igual vocês falaram em questão de indústria de alimento, indústria farmacêutica e tal, quando você está num determinado segmento, você só vê um determinado tipo de análise. Por exemplo, quando eu estava na siderurgia, eu só via análise voltada para a siderurgia. Então, era raio-x, espectrômetro de emissão ótica, ORSAT e tal. E lá na prática, você tem a oportunidade de ver todos os tipos de prática, de todos os segmentos. Você não fica preso num segmento só, sabe? Então, o importante é isso. Porque, apesar da gente já ter prática, ou a gente já ter ali a experiência nossa do dia a dia, para quem é técnico, a gente não consegue ver tudo. Porque você, igual eu disse, você sempre está num segmento só. E lá na prática, não, você tem a oportunidade de ver tudo. Você vê várias vertentes da química, sabe? Várias análises diferentes. E sem contar que uma explicação de uma pessoa do seu lado ali é totalmente diferente.
por mais que você lê, por mais que você assista vídeo e tudo mais, é novo, é diferente. Então, assim, eu acho que a Uninter foi bem feliz, sabe? De propor essas práticas e tal, não só pelas atribuições que a gente vai receber, mas também por dar um fôlego novo ao curso. Ou seja, teoria e prática tem que estar juntos, né, professores? Pôr a mão na massa, né? Você tem que colocar a mão na massa para a coisa acontecer de verdade. Mas eu queria entender um pouquinho, do Márcio, o que de fato é a indústria que você... Porque agora a gente vai entrar um pouquinho na questão de mercado de trabalho. Hoje, a sua indústria fabrica o quê? Para que tipo de segmento que você produz? Para quem você trabalha? O laboratório aqui, ele não fabrica algo específico, né? A gente presta um serviço, né? Que é fazer uma análise do solo. Nossos principais clientes, né, são agricultores, empresas que trabalham com agricultura de precisão, consultorias, empresas que fazem financiamento para a agricultura, né? E a importância que a gente da análise de solo é produzir um resultado para o cliente que vai dizer para ele o quanto que ele precisa aplicar de fertilizante naquela área, fazer uma correção, né, da acidez do solo e deixar o solo preparado nas condições certas para ele colocar a planta dele ali, né? A gente trabalha muito aqui no estado com culturas de soja e milho, né? Então, esse resultado, ele chega até a mão esse resultado que a gente produz das análises, chega até um agrônomo, um técnico agrícola, né? Que vai fazer a interpretação e colocar e aplicar esses fertilizantes de forma racional lá no campo, né? Colocando as doses certas dos nutrientes, né? Fazendo uma calagem, que é fazer a correção desse solo, né? Com isso, ele aumenta a produtividade da área, né? Com um menor custo. E é basicamente isso, né? A gente presta esse serviço aí para vários tipos de ramo da área agrícola mesmo. Olha só, professor, eu sempre digo assim, quando eu venho para o programa, eu falo assim, a importância de você ter multidisciplinares, ações multidisciplinares. A fala do Márcio vem muito de encontro que eu já venho debatendo com outros temas, com outros professores. A gente entrou aqui com o papel do químico, né, professores? E aí, na sua fala, Márcio, aí a gente já teve aqui um envolvimento num planejamento que, por exemplo, a questão do planejamento estratégico dentro daquela área rural, que vai ter o papel do agrônomo, que envolve economia de mercado, que envolve logística, porque você tem aí um ganho de produtividade. Então, quando você faz essa análise, quando você tem, o agricultor tem esta preocupação em saber que aquele solo dele pode se tornar mais produtivo, tendo o papel do químico, que eu achei fundamental a sua fala, achei de extrema importância, porque hoje a gente fala de agronegócios, e agronegócios é um pilar de sustentabilidade, é um pilar de ganho de empregabilidade, porque hoje você vê muitas... nós somos aí, vários anos somos recorde de safra, e aí quando você traz esse dado que o químico está presente, porque a minha fala no começo era a questão da indústria, mas o químico está presente no campo, né, professores? Sim. Sim, está mesmo, né? Então, a gente tem a química em áreas, às vezes, onde a gente nem imagina, né? Onde a gente nem pensa. E na agricultura é uma área que tem, sim, muito envolvimento do químico, né? Desde a análise de solos, por exemplo, como é o caso
da empresa, né, que o Márcio trabalha, mas a gente também tem empresas de produção de fertilizantes, por exemplo, né, que vão produzir esses fertilizantes, empresas já da área da biotecnologia, por exemplo, que vão trabalhar na produção de sementes, né, hoje a gente utiliza sementes, por exemplo, modificadas geneticamente, a gente vai ter trabalho de químicos também nesse tipo de empresa, né, então só na área da agricultura, se a gente pegar, a gente tem diversos sub-ramos, né, dentro desse grande ramo, que vão ter a atuação do químico ali também. E o bacana, né, professora Priscila, e aí eu vou puxar um pouquinho da sardinha pro curso de vocês, né, porque no entendimento ali da nossa fala, e aí a gente vê os alunos aqui no chat, pensando nos centros urbanos. E a gente acabou de ter aqui, pela fala tanto do Márcio e da professora Priscila, da professora Carla, que de fato este químico ele pode atuar em várias áreas e principalmente em áreas urbanas e áreas rurais, né, professora? Sim, exatamente. Esse foi o nosso foco até em escolher o tema para o programa de hoje, professor Sidney, porque quando a gente pensa na atuação do químico, né, quando ele está ainda na graduação ou depois de formado, a gente já imagina que seja uma empresa voltada, né, para a química, uma indústria química é a primeira coisa que vem à mente, né? No máximo ali a gente consegue pensar talvez uma farmácia de manipulação e a gente já acha que está ali se inserindo numa área que não é do químico, né? Mas existem áreas multidisciplinares que aceitam e que necessitam do trabalho do químico. Então, essa escolha muito especial dos alunos, né, e da aluna Marcela e do egresso Márcio hoje, foi para exemplificar esses locais não tão comuns, né, à área da química. Então, uma área voltada lá à área agrícola, né, uma loco regional de onde o Márcio mora, e a Marcela, que daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente, mas ela atua em hospital. Então, nenhum dos alunos, eles atuam, né, diretamente numa indústria química propriamente dita. Ou seja, é a química em vários ambientes. Então, vamos voltar lá para Marcela. Marcela, eu vou sair do campo e vou para a sua área que é hospitalar, é isso? É isso mesmo. Eu trabalho no hospital, o Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui da minha cidade. E eu trabalho na área de tratamento de água. Mas não é um tratamento de água normal. Na verdade, é tratamento de água para as pessoas que fazem hemodiálise, que fazem diálise. E aí, na verdade, eu faço um medicamento, né? Porque essa água, ela é utilizada durante o tratamento. E vem desde a parte da captação da água, né? Porque na minha cidade tem muitos poços artesianos. Então, o hospital é abastecido com um poço artesiano e até a parte final, onde nós entregamos a água ali para o pessoal da enfermagem para estar fazendo o tratamento a esses pacientes. Mas aí, quando você fala o tratamento para o paciente, você falou de hemodiálise. Então, a hemodiálise são aqueles pacientes que têm normalmente 3 vezes por semana, que vão até uma unidade para fazer o processo da hemodiálise. Eles ficam sentados lá naquela máquina que faz toda a parte de filtração do sangue. E aí entra o processo dessa água que tem que também circular nessa máquina, é isso? Isso mesmo. É porque é o seguinte, esses pacientes perderam a capacidade de estar filtrando o sangue ali. Então, o sangue, com o tempo, ele vai acumulando impurezas. E com o tempo, eu falo, 2 dias. Tem paciente que consegue ficar até 3 dias sem diálise. E aí, nós tratamos a água. O parâmetro nosso de qualidade aqui é voltado para a parte química, no máximo 10 microsiemens, né, de condutividade. E voltando para a parte microbiológica, que aí a gente já contratou, tem um pessoal que é contratado e que eles fazem essa análise biológica, questão de bactérias, enfim. E aí, com essa qualidade da água, tendo essa qualidade, né, essa água vai para o pessoal na parte de baixo aqui, na parte do salão da hemodiálise. Chegando lá, a água vai por tubulação, cada máquina é conectada a um ponto de água. Essa água entra uma parte a água, juntamente com nutrientes, porque o sangue ele não é só, digamos assim, lavado, também tem que ir nutrientes para o paciente, né? E aí, por vasos capilares, são 2 capilares que ficam bem próximos,
passa o sangue e no outro capilar passa a água osmotizada. E aí, por osmose mesmo, né? O meio menos concentrado para o meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a essa troca aí e a limpa o sangue do paciente. Tem paciente que, igual você falou, faz até 3 vezes por semana, mas a maioria das vezes, 2 semanas é o suficiente. Eu quero voltar um pouquinho com você, porque a questão de curiosidade, tá, professores? Porque como a gente trabalha muito essa questão de acordo com empresas, e a gente sempre busca empresas para que o aluno possa desenvolver seu estágio, e a gente tem notado muito que a questão não do estágio obrigatório, porque o estágio obrigatório está lá dentro da grade do curso, mas a gente tem percebido nesses anos aí que os alunos eles estão buscando muito a questão do estágio não obrigatório para se desenvolver mesmo a questão de habilidade, a questão da prática, mesmo o processo de prática que desenvolve aqui na escola, mas quando você vai para um estágio, né, professora Carla, é muito mais, tem mais capacidade de desenvolver essa prática. Aí eu pergunto para você, toda a clínica, por que da minha pergunta? Porque agora eu lembrei de uma situação. Toda a clínica que trabalha com hemodiálise, ela tem dentro dentro do seu processo aí do processo da diálise, ela tem que ter um químico responsável para fazer esse tratamento de água. Por que estou te perguntando isso? Porque eu conheci recentemente, há cerca de 2 semanas, eu tive uma reunião com uma multinacional que tem mais de 40 clínicas aqui no Brasil, e eu estava pensando na questão do enfermeiro, e você já está me trazendo uma outra situação, que é a questão do químico. Então, tem o papel desse químico em todas as clínicas? Sim, tem. A vigilância sanitária, ela exige que tenha um químico, né? Tanto é que todas as análises que eu faço aqui, eu coloco o meu registro, eu já tenho, por eu ser técnica, né, em química, eu já tenho o meu registro do CRQ, então todas as análises que eu faço, eu tenho que colocar esse registro. E normalmente é o seguinte, aqui nesse hospital foi um pouco diferente, pois não estava se encontrando um químico que fosse responsável, mas normalmente para o tratamento de água, para ter um RT no tratamento de água, normalmente são químicos que são RTs em tratamento de água. É que, como eu disse, foi um pouco diferente por não estar encontrando esse profissional, e aí se optou por um farmacêutico, que teve todos uns trâmites legais que teve que ser feito. Mas normalmente os RTs em tratamento de água são químicos. Muito bem, eu acho que vai vir coisa boa por aí, hein, professores? Tá vendo? Eu adoro esse programa, professores, porque a gente vai com foco, aí você traz, eu falo assim, competência e empregabilidade. Competência é que esses maravilhosos, esses alunos têm desenvolvido aí junto com vocês. Mas aí você vem para um debate com foco, né? Eu estava falando, não, porque química, porque a gente faz lá o briefing, aí eu estava pensando, não, na indústria siderúrgica, não sei o quê, e aí tanto o Márcio como a Marcela, eles me colocaram em outros ambientes e eu acho legal isso, porque como é aquilo que eu disse na abertura do programa, os nossos alunos de outras áreas, principalmente o pessoal aí da geografia, o pessoal da física e da própria engenharia, porque uma coisa tem que casar com a outra, né? O próprio pessoal lá da pedagogia que tem que escrever, porque muitas vezes a gente precisa de gente também que faça a produção do conteúdo. Então, então por isso eu digo assim, as áreas elas se comunicam, elas se relacionam entre si, né, professores? Legal, professor, isso mesmo. E eu acho que esse insight não aconteceu só com o senhor, mas quem está assistindo esse programa deve ter surgido uma ideia bem legal e bem bacana, né? Após ouvir um pouquinho sobre as áreas onde os nossos alunos estão atuando, né, nesse momento. E agora a gente queria voltar um pouquinho as perguntas para a parte técnica, né? Para a parte mais química. Então, vamos começar com a Marcela. Marcela, se você puder contar para a gente quais análises, quais equipamentos você utiliza na sua rotina de trabalho, por favor? Então, nós utilizamos aqui tanto operações unitárias, né? Porque nós fazemos reposição de salmoura, fazemos o acompanhamento aí
desses equipamentos, tanto do abrandador quanto também da osmose, como fazemos também a parte analítica, que é a parte das análises. Começando com a parte das análises, nós fazemos a análise de dureza da água, porque, como eu disse no início, o nosso hospital aqui, ele é abastecido por poço artesiano. E uma característica aqui da minha cidade é o solo, ele é bem calcário. Então, é uma água bastante carregada com carbonato de cálcio, chegando a uma dureza de 285 a 290 ppm de dureza. Então, a gente tem que eliminar essa dureza. E aí, nós passamos ela pelo abrandador e fazemos análise de dureza para ver a qualidade, se realmente atendeu ali. E aí, nessa parte de abrandadores, esse abrandador é regenerado todos os dias, né? Com sal, fazemos a salmoura e tudo mais. E aí, na parte de operação, a gente cuida aí para essa regeneração que ela ocorra, né? De forma eficiente, para a gente não ter nenhuma surpresa mais à frente da nossa operação. Depois disso, no início a água é clorada, né? Passa pelos abrandadores, depois dos abrandadores, ela caminha para a osmose. Só que antes dela entrar na osmose, esse cloro ele tem que ser neutralizado, porque as membranas, elas são incompatíveis com o cloro. O cloro ele vai degradar ela de forma mais rápida. Então, nesse momento, a gente dosa o metobisulfito. E nessa parte aí, o que nós fazemos? Nós fazemos análise de pH. Nós usamos um pHmetro para isso, tá? Para poder estar conferindo esse pH. Porque quando nós dosamos o metobisulfito, ele tem tendência a baixar o pH, deixar o pH com característica mais ácida. Quando nós dosamos esse metobisulfito e observamos que a característica da água está mais ácida, a gente tem que elevar esse pH. Então, uma melhor eficiência da osmose, é ideal que a água ela esteja entre 5,6 até 8 o pH. O pH dela tem que estar nessa faixa. E aí, quando a gente vê que ela está fora, nós dosamos hidróxido de sódio. Tem uma bomba dosadora, né? Tem o tempo, a gente ajusta para estar fazendo a dosagem desse produto. Fazemos a análise do pH novamente, observamos isso e logo em seguida encaminha para a osmose. Pegando a osmose, a osmose faz todo o trabalho, né? Para quem teve a oportunidade de estar estudando sobre osmose reversa, ou até mesmo ter visto um equipamento em funcionamento, sabe, que funciona através de pressão, né? A água entra, são várias membranas, são várias membranas, uma em volta da outra, né? Fazendo ali um cartucho, e aí com a pressão, essa água é pressionada a passar ali por essa membrana e deixando todos os sais para fora, porque são micro furos mesmos, no qual essa água ela é passada. Fazendo isso, nós coletamos mais uma amostra de água, usamos o condutivímetro, já está vendo aí a qualidade da água. No caso da osmose, ela tem um condutivímetro acoplado nela, mas mesmo assim é importante que a gente que nós estamos fazendo essa análise, porque nem sempre a gente pode confiar no que está no equipamento. A máquina ela costuma falhar. Às vezes o pessoal fala que o ser humano falha, mas a máquina também falha. E aí a gente tem que estar acompanhando aí se o equipamento ele está ok, se por algum motivo ele descalibrou ou alguma coisa assim. Então, nós cuidamos tanto da parte de operações sanitárias, quanto também na parte da qualidade, onde nós usamos, né, os métodos analíticos. Muito bem. E eu no começo do programa que eu falei assim, nossa, química não é só H2O, tem bastante água aí sendo tratada. Tem. Sim, Verdade. A parte de tratamento de água, inclusive, né, é uma outra área de atuação do químico. No caso da Marcela, é uma água específica, né, que ela trata, que é ali para uso hospitalar, mas a própria água que a gente recebe em casa na torneira, ela passa por um tratamento químico também, né? Então, a gente também tem essa atuação do químico na água também. Muito bem. E aí a gente queria entender também como é que o nosso amigo trabalha lá com esses processos, Márcio.
Sim. Bom, aqui no laboratório a gente recebe a amostra do cliente in natura, né? Assim como ela vem do campo, então ela precisa passar por um processo ali de secagem, né? A gente faz uma secagem, uma moagem nela e, e a gente começa a fazer as análises químicas pegando uma alíquota desse solo e fazendo o que a gente chama de processo de extração, né? Retirar os elementos químicos do meio daquele solo e transferir esses elementos químicos para a solução, que é aquele meio, né? Aquele soluto que a gente coloca para poder transferir esses elementos ali para a gente poder fazer as análises. Cada tipo de elemento químico, cada elemento químico que a gente vai fazer análise é um processo diferente, né? Então, existe processos químicos para fazer a extração do fósforo, um processo químico diferente para fazer a extração do enxofre, um outro processo para fazer de cálcio, magnésio e potássio. Então, a gente inicia pegando uma alíquota dessa amostra, né, com volume ou pesagem, e levando e fazendo essa extração com essas soluções, né? E a partir daí, essa análise ela é distribuída, né, essas alíquotas de amostra, ali, já é feita a extração, é levada para cada setor aqui dentro do laboratório. A gente tem um setor que trabalha basicamente com a acidez desse solo, então é um setor responsável por fazer as análises do pH, né? Então ele pega aquela amostra ali que já foi feita uma extração com água e vai colocar ali o eletrodo, né, do pHmetro para fazer a leitura de pH. E também faz a leitura do alumínio, que é uma forma, né, o alumínio é uma forma de acidez no solo, então é um elemento prejudicial se ele estiver livre ou provocando acidez no solo, ele é prejudicial, né? Então a gente precisa saber esse parâmetro, então também é feito nesse setor. Aí a gente tem um setor que é feito as análises dos ânions, né? Que são o fósforo, o enxofre, é feito num outro setor por espectrofotometria UV-Vis, né? A gente faz ali basicamente por colorimetria o fósforo, né? Aplicando reagentes, a gente consegue fazer com que essa solução que tenha o fósforo de forma que a gente consiga analisar no espectrofotômetro a intensidade dessa cor, né? Então, com isso, a gente vai conseguir determinar o teor de fósforo, né, ou de enxofre na amostra a partir dessa coloração. A gente viu isso lá na prática, lá eu até quando fui fazer, eu falei, nossa, eu trabalho com isso todo dia, mas foi diferente, né? Foi legal. E aí a gente também tem a parte de extração dos cátions, né, que são os elementos que mais a gente faz aqui para o solo, cálcio, magnésio, potássio, os micronutrientes do solo que são muito importantes, né, que é cobre, ferro, zinco, manganês, é feito num equipamento um pouco mais sofisticado, que é a absorção atômica, né? É um equipamento que trabalha com uma chama de acetileno e uma lâmpada de cátodo oco que faz a leitura da amostra, né, atomizada na chama, né, produzindo um sinal, e a gente consegue, a partir dali, saber a concentração desses elementos. A gente tem um forno de grafite também, que é um equipamento que a gente analisa alguns metais pesados, como cádmio, cromo, chumbo, níquel no solo. E a diferença desse equipamento por absorção é que a absorção atômica ele lê em parte por milhão, né? E esse forno de grafite ele lê em parte por bilhão, ou às vezes até em parte por trilhão, né? Então, a gente também tem esse equipamento aqui para fazer
esses elementos traços, né, que a gente chama de elementos traços no solo. Basicamente são esses as análises que a gente faz aqui, né? A gente tem outros ramos, né, da área também, né? Não é só o solo. A gente também analisa a parte de nutrição da folha. Então a gente pega a parte aérea da planta, as folhas, né? O talo, a raiz, e também faz uma abertura daquela amostra com ácido e faz as mesmas coisas, analisa esses elementos, cálcio, magnésio, potássio, para ver como que a planta está absorvendo, se ela está sendo bem nutrida, se a planta não está tendo algum tipo de deficiência nutricional, a gente consegue detectar ali também. Porque às vezes o elemento químico está no solo, mas por alguma razão a planta não está conseguindo absorver, seja por falta de umidade, seja por alguma doença que afetou a raiz, né? Então, a gente consegue detectar e fazer um diagnóstico a partir dessa análise também. E a gente também faz uma análise que é mais da área biológica, né? Mas também o químico eu faço aqui também, os funcionários aqui fazem, que é a análise de nematóide, né? Ele é uma espécie de um anelídeo, né? Do gênero Nema mesmo, né? Um minhoquinho, um bichinho que afeta, ele ataca a raiz da planta ali, e ele impede que a planta absorva nutrientes, ele entra na raiz, né? Bota os ovos ali e acaba danificando toda a estrutura da planta. Às vezes o agricultor chega aqui para nós e fala, nossa, minha planta, eu apliquei um monte de adubo lá não tá vingando, não está nascendo nada, né? Aí a gente vai verificar, não está na área química, está na área da biologia, está ali o nematóide atacando a planta dele, né? Então a gente tem que ter um pouco de diversidade ali para poder conseguir resolver o problema, né, da planta. Muito bem. Quando você falou basicamente, fiquei pensando, falei, basicamente, o cara sai do técnico agrícola, vê a oportunidade de negócio, e aí você faz o mapeamento de todo o processo e diagnóstico, tanto do solo quanto da estrutura que vai para o solo. Mas aqui nos bastidores a gente também está querendo saber um pouquinho mais, porque a gente entendeu todos esses processos. Química é super importante, ele está presente no dia a dia, como eu disse, o alimento que você come hoje passou por uma análise de solo lá do Márcio, aumentou a produtividade. A água tratada daquele seu parente que estava em um determinado momento fazendo um processo, que a gente pega o exemplo da Carla, mas eu trago, por exemplo, aqui em Curitiba, eu conheço 5 clínicas de hemodiálise. Então, nós já percebemos que tem papel do químico aí. Mas e daí, professor? E os resíduos disso tudo? Essa é uma boa pergunta, né, que eu gostaria de fazer tanto para o Márcio, né, quanto para a Marcela. O que é feito com os resíduos, né? Porque todo o processo químico ali vai envolver algum resíduo, né? Então, a gente queria saber um pouquinho que tipos de resíduos são gerados nas análises de vocês e o que é feito com esses resíduos, né? Como esses resíduos são tratados e também se existe uma preocupação de reduzir esses resíduos ou, né, alguma coisa voltada a minimizar os impactos desses resíduos. Então, acho que podemos começar pela Marcela e depois a gente passa para o Márcio. Então, se tratando em tratamento de água, os resíduos são poucos, sabe? Se falando em análise, como nós usamos pH e condutivímetro, né? Então, o resíduo é bem pouco. O que gera mesmo é na análise de cloro. Mas aí nós coletamos todo o resíduo e destina à empresa contratada para estar levando esses efluentes embora, né? E aí eles dão um destinamento adequado. Claro que nós gastamos produtos e neles também tem embalagens. As embalagens recicláveis, né? Elas vão para o departamento de recicláveis e são encaminhadas para a empresa também responsável. Já aquelas que têm que ser incineradas, tem a empresa também, que ela é contratada,
ela vem e coleta esse resíduo para ser descartado de forma adequada. Muito bem, né? Então, existe a preocupação no tratamento e aí é aquele a gente chama a logística reversa. Vocês tem todo um cuidado aí na destinação correta. E os resíduos, porque você acaba criando várias ações, porque aí tem uns resíduos que você cria, vamos entrar lá no seu, não vamos entrar nem no processo do agricultor. O que você produz aí, como é que você trabalha o descarte disso? Os resíduos que a gente gera aqui no laboratório, o mais preocupante deles, né, a gente tem uma preocupação muito grande, que é o resíduo de cromo, né? A gente usa ainda, infelizmente, no Brasil inteiro, um resíduo, o cromo, né, o dicromato de sódio, para fazer a matéria orgânica do solo, ou para determinar carbono. Acho que um método clássico é com dicromato de sódio. Então, a gente ainda gera esse resíduo aqui no laboratório, em todos os laboratórios do Brasil, é usada essa metodologia. Aqui no laboratório, o primeiro passo que a gente usou para poder reduzir o resíduo foi diminuir a quantidade de amostra na análise. Então, a metodologia às vezes, dizia para a gente fazer com 1 grama de solo e 10 ml de cromato de sódio. Aí a gente pegou e falou, por que não fazer com meio grama de solo e 5 ml de cromato? Então, a gente já reduziu metade do negócio, né? A gente já diminuiu metade. E o processo a gente também faz o tratamento desse resíduo, né? Do cromo, a gente faz a redução dele com metabisulfito, depois neutraliza esse resíduo reduzido, neutraliza o ácido dele, a acidez dele com cal, né? E a partir daí a gente mantém essa massa de resíduo tratado dentro de um tambor até ele secar. Quando ele seca, a gente embala ele e é destinado para uma empresa. Essa empresa ela faz essa coleta e a destinação final do produto, né? Ela leva para um local onde que ela faz a incineração desse resíduo, né? Alguns outros resíduos que a gente usa, que a gente produz no laboratório, não são prejudiciais ou algo do tipo, né? Que são sais como cloreto de amônio, cloreto de potássio. Esses, a gente até tem alguns agricultores que a gente coloca dentro de um tambor e ele é um fertilizante, né? Esses sais de cloreto de potássio, cloreto de amônio, eles acabam virando fertilizante na horta do pessoal que vem pegar com a gente. Então você acaba criando um outro produto para uma outra empregabilidade. E por que dessa fala? Eu estava comentando aqui com as professoras, a gente quando começa a gravar o programa, a gente fala assim, nossa, 1 hora passa tão rápido. E de fato passou. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ficou muitas coisas, muitas perguntas, muitos interesses de entender. Já vou deixar aqui, vou fazer um chamado para as professoras, tanto para a professora Carla, para a professora Patrícia, para a professora Priscila, para que a gente volte a falar mais sobre isso, porque em 1 hora a gente pode ter um apanhado, mas aprender muita coisa. Professoras, um desafio para vocês, vamos falar no próximo programa sobre a questão da química, como é que chama hoje em dia? Química verde, né? O que nós, na produção, na indústria química, o que nós estamos fazendo, porque hoje tudo tem a questão da tecnologia, a questão do meio ambiente, quais são as preocupações e esses profissionais aí também com relação à química verde. Mas isso é para um próximo programa. Eu queria agradecer demais vocês, eu sei que vocês estão aí em horário de trabalho, vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, dizer que
eu não me arrependo nunca daquilo que eu falo, isso é uma fala da professora Dinamara, e quando eu venho para um programa como esse de hoje falar que o egresso é a grande joia que uma instituição de ensino pode ter, está aí o Márcio, uma joia, está aí uma quase egressa, né? A nossa aluna, a Marcela, já está totalmente polida, já é uma profissional de mão cheia, só está fazendo um processo ali da graduação. Então, de fato, vocês são mesmo a grande joia que a gente tem orgulho de dizer assim, passaram aqui para a Uninter, estão com a Uninter, estão aí no mercado de trabalho. Química é isso, sonhar é isso, não ter preguiça é tudo isso. E fazer a diferença só vocês podem fazer no dia a dia. Marcela, 1 minutinho para suas palavras finais. Você pode repetir? Que na hora eu estava respondendo algo aqui que eu estou vendo no horário de trabalho. Como que é? Eu falei assim, você tem 1 minutinho para você fazer suas considerações finais. Ah, tá. Sim. Como eu disse no início também, eu fui muito feliz nesse curso da Uninter. Foi tudo assim, eu não esperava receber tanto. Volto a falar ao pessoal que não fizeram a prática ainda, ou não teve oportunidade, ou por algum motivo não foi. Pessoal, vocês vão gostar. É muito interessante, agrega muito, não só no currículo, mas também, eu falo, na vida pessoal da gente. É sempre importante fazer contatos. Eu sei que o network da gente, hoje em dia, para a questão de trabalho e até para a vida mesmo, é muito importante. E eu sei que eu fiz muitos contatos lá, pessoas que eu vou levar para a vida. Então, assim, vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, só vitória mesmo, só coisas boas a colher, né, desse projeto da Uninter, das práticas. E eu agradeço muito mesmo pela oportunidade, né, de ter participado desse projeto. Foi muito bom. Muito bem. Márcio, seu recadinho. Eu também quero agradecer ao Uninter, né, a todos os professores que me ajudaram aí nessa minha formação. Me formei agora em outubro do ano passado, né? Então sou um formado recente e eu só tenho a agradecer ao Uninter por tudo que foi disponibilizado para mim, a dedicação dos professores, as práticas lá em Brasília foram de muita importância para mim também. E é isso aí. Acho que a Uninter está de parabéns com o curso de Química dela. Muito bem. Professora Priscila. Eu gostaria de agradecer a Marcela e ao Márcio por disponibilizar esse tempo para a gente, né, aceitar o convite e mesmo em horário de trabalho vir aqui contar a experiência do cotidiano deles no trabalho um pouquinho, né? E a todos que acompanharam o programa, a gente espera que vocês tenham expandido os horizontes, né? E que as falas aí da Marcela e do Márcio tenham ajudado vocês também. Então, obrigada. Professora Carla. Também, né, é só agradecer ao Márcio e à Marcela por terem aceitado o convite para participar desse programa, a todos que estão assistindo, né, como a professora Priscila falou, a gente espera que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a química, ver que a química é muito mais ampla do que parece, que tem muitas oportunidades aí de trabalho e que nós temos um curso excelente aqui na Uninter que está aberto aí para recebê-los, quem tiver interesse nessa área, e esperamos nos encontrar aí em um próximo programa, né, professor? Com certeza, vocês vão voltar aqui comigo. Eu queria fazer um agradecimento muito especial, novamente lá, a todos os professores sob a coordenação da professora Flávia. Dizer para vocês o seguinte, isso aqui só é possível porque nós temos professores comprometidos, professores que fazem a diferença para vocês, nossos alunos. Química é isso, é uma troca de ideia, é uma troca de informação, e é o conhecimento sendo desenvolvido no dia a dia. Se você quer ver esse programa, ele vai estar disponível lá no Facebook, no YouTube. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Até a próxima semana.